Em Marcos capítulo 7, Jesus usa uma expressão muito interessante. Ele fala sobre verdadeiros mandamentos, coisas essenciais, verdadeiras, que jeitosamente estavam sendo substituídas por doutrinas, preceitos e vontades do homem. Então, a partir do versículo 9, Jesus diz: vocês sempre encontram jeitosamente uma maneira de rejeitar os mandamentos de Deus para guardarem a própria tradição. Eu sei que isso pode parecer exagerado, mas na minha opinião, tem algumas coisas que denunciam como nós temos nos perdido do sentido original de algumas coisas. Eu não quero que você se ofenda comigo, mas ao meu ver, uma das coisas mais sem sentido que entraram no nosso ambiente de culto nos últimos anos são os telões de LED, as luzes e máquinas de fumaça. A adoração coletiva, o culto coletivo deveria ser um ambiente onde toda a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa força deveria estar voltada coletivamente ao Senhor. Nós preparamos um ambiente no púlpito, na plataforma, onde nós criamos uma cultura de espetáculo, uma cultura de entretenimento e, pior que tudo, uma cultura de expectação. Então, quando nós deveríamos ajudar o povo a entender esse lugar de adoração, a fixar os seus olhos no Senhor, o seu pensamento nele, fechar os olhos, se concentrar na contemplação do Senhor, nós preparamos um espetáculo que faz com que a atenção das pessoas seja voltada para a plataforma. Então nós temos imagens incríveis, nós temos movimento, nós temos luzes, nós temos um time de louvor que parece um grupo de popstars, e as pessoas são puxadas com isso a entrarem no lugar de expectação e não de adoração. Eu acredito que isso é lamentável. Nós entramos nesse lugar, nós sofremos uma grande influência de espetáculo, da cultura secular, da forma mundana de fazer as coisas. E o pior de tudo é que nós nos satisfazemos com isso. Eu entendo que dentro dessa cultura de espetáculo, uma das coisas que acontece é que nós reunimos um grupo de pessoas, pode ser ele maior, menor, mas mesmo que as pessoas não estejam adorando, mesmo que as pessoas não estejam fechando seus olhos, mesmo que as pessoas não estejam levantando suas mãos, nós vamos ter esteticamente uma reunião incrível. O nosso som é tão alto que a gente não consegue ouvir a igreja cantando. Então, mesmo que ninguém feche os olhos, mesmo que ninguém levante as mãos, mesmo que ninguém esteja adorando, esteticamente, visualmente, nós vamos ter uma reunião incrível. E isso não faz nenhum sentido. Eu vejo, infelizmente, que as igrejas estão tão preocupadas com isso, além do que, para mim, não faz sentido nenhum se gastar 50, 100, 200 mil reais em um telão de LED para captar a atenção das pessoas, e muitas vezes nós não investimos em missões, em trabalho social como deveríamos, ou nós temos às vezes um time de pastores recebendo um salário de fome, mas nós investimos fortunas na estrutura. Nós precisamos entender que o prédio, eu nem gosto dessa expressão, o templo, mas o prédio deve servir a igreja e não a igreja servir o prédio. Só que é necessário um retorno, nós precisamos voltar à essência de algumas coisas. Nós precisamos voltar a ouvir a igreja cantando, nós precisamos voltar a ensinar as pessoas a esse lugar de adoração. Mas todo esse ambiente de palco parece uma solução rápida para apresentar algo incrível, mesmo que o que as pessoas estão fazendo lá embaixo esteja vazio, seja sem sentido, ou seja uma mera expectação. É lógico que eu não estou sentenciando ninguém aqui, mas o meu convite é para uma reflexão, para que a gente volte a retomar o lugar simples de algumas coisas. No final das contas, eu entendo que a gente não precisa de várias coisas. A gente não precisa da melhor recepção, a gente não precisa do melhor ambiente, a gente não precisa
do melhor telão de LED, a gente não precisa da iluminação mais incrível, mas nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos entrar em um lugar de adoração coletiva. Nós precisamos que Deus venha. E sabe o que é o mais triste de tudo isso? É que nós nos empenhamos tanto e nos tornamos tão bons em realizar espetáculos e nós estamos tão satisfeitos com isso que mesmo que Jesus não venha, o show vai acontecer.